Boa noite. Olá. Boa noite. Boa noite, Pai. Vamos esperar todo mundo entrar. Boa noite, Mãe. Todo mundo entrando aí. Sejam bem-vindos. Quem puder ir colocando aviãozinho aí para os seus amigos, essa setinha aí que tem do lado, pode estar enviando também, para estar lembrando o pessoal aí da live que está começando. Boa noite. Hoje nossa live temos um convidado muito especial. É uma honra para mim estar recebendo ele aqui. É um mestre, foi ele que me ensinou, que proporcionou aí essa oportunidade para mim, para eu estar trabalhando com esses florais que para mim são especiais, não só para os meus clientes, mas para mim, mas para minha vida, para a vida da minha família. Foi um floral que chegou transformando toda a minha jornada. Foi muito especial. Aguardar. Vou estar fazendo uma apresentação breve aqui dele, antes de estar convidando o Dr. Márcio. Dr. Márcio Amorim, ele nasceu em Barra Mansa, aqui pertinho da gente. E ele encontrou a medicina natural. Vou ler um pouquinho aqui da apresentação dele para vocês, que é grande. Ele encontrou na medicina natural recursos para curar-se de uma doença que o impossibilitou de andar por várias vezes durante sua infância e a idade adulta. Após curar-se desse mal, mudou-se para a cidade de Araxá. E lá retomou o gosto pelas ervas medicinais. Assim, logo aceitou o chamado para se dedicar a essa atividade. A facilidade natural para sentir as vibrações energéticas do ambiente, das flores, das pessoas, o levou a pesquisar a fundo as energias emanadas dessa região e como elas poderiam atuar em forma de essências florais dentro do ser. Tornou-se então especialista em medicina vibracional e energética, e para isso buscou conhecimentos complementares, tanto populares, empíricos quanto técnicos, associando a estes a experiência de anos de pesquisa para a criação e formação do sistema floral Araxás. Terapeuta holístico, formada em fisioterapia, especializou-se em traumatologia e ortopedia, em ênfase em terapia manual, cursou medicina tradicional chinesa, acupuntura e medicina oriental, astrólogo, fisioterapeuta e radiestesista. A associação desses conhecimentos possibilitou o estudo das quatro bases anatômicas fisiológicas, podendo desta forma associar as essências dentro dos elementos que compõem o ser, ossos, músculos, nervos e órgãos. Este aqui é um pouco aí do currículo do Dr. Márcio e esse é pouco da pessoa que ele é, do conhecimento que ele tem, uma pessoa especial. Quero muito que vocês aproveitem muito ele, esse momento que a gente está aqui proporcionando para vocês. Fazem perguntas e suguem tudo dessa aula, de todo esse conhecimento que ele vai trazer aqui para a gente hoje. Tá bom? Vou estar aqui convidando ele agora. Agora entrou. Agora eu vou conseguir. Ah, agora sim. Pronto. Entrou.
Já enviei a solicitação, doutor Márcio. Ah, Eu sou muito lerdo. boa noite. Essa luz não está forte aqui não, lá atrás, não. Bom, só para tremer as Arro! bases. Seja bem-vindo todos aí, Ana, seja bem-vinda também. Obrigado pelo convite. Eu Eu que fico muito feliz agradeço. porque eu sei que as energias estão a favor. Estão sim. Vem cá, e por que você está Oh. vermelhinha aí, hein? Tô. Você sabe que eu fico tensa, né, doutor Márcio? Não parece não, mas eu sou muito tímida, né? Isso é bom. Mas que Só os bom. florais para me fazer falar. Nossa Senhora, os florais faz a gente falar e isso traz alegria, né, Ana? Com certeza. Os florais É é. sensacional. Só tomando mesmo para poder a gente sentir mesmo a energia. E eu E é. Ah, pode quero falar. muito que você mostre aqui pra gente todo esse seu conhecimento, tudo como que começou, toda a história, contar tudo pra gente, deixar bem à vontade, a live é sua. Ah, que bom, que bom. Mas aí pode falar para o pessoal aí fazendo perguntas se quiser, você vai me avisando e a gente vai Tá falar bom. um pouco. Mas Vou- falar dos florais, para mim, como se diz assim, né? Florais já faz parte da minha vida e não é de agora, né, Ana? Eu fiquei mais feliz o dia que que eu recebi a permissão de passar os florais para outras pessoas, né? Para que outras pessoas pudessem ter acesso aos florais. Os nossos florais, eles não teve em momento algum aquele é engraçado que não teve meta para que os florais acontecessem, né? Não teve, eu vou fazer isso aqui para acontecer isso, para acontecer isso. Ele foi simplesmente acontecendo, né? Então, desde da orientação de Eurípides para que eu fizesse a primeira essência, depois o encontro com o índio Araxás, né? Com o cacique, que depois o encontro também com uma resgatada também da tribo que exigiu que eu fizesse começasse a levar para fora, né, a levar o curso para que outras pessoas tivessem acesso, né, o aprendizado que ela já tinha, conhecimento, tinha muita experiência, né? Aí foi um passo a passo, né? E isso a gente tem que dar, como se diz, homenagear e honrar as pessoas que fizeram parte disso, né? Inclusive a Lu, que está comigo desde o começo, né? Chegava da faculdade de madrugada e estava vendo eu lá preparando as essências e fazendo coisa até sem saber por quê, né? Esses dias eu vi ela comentando não sei se foi com o Paulo, nós estávamos conversando, ela falou e ela começou a me lembrar de algumas coisas, né? De que ela chegava de madrugada, ela já chegava tarde da escola, né, da faculdade, que ela dava aula. Na época ela era aluna, né? E ela chegava da faculdade e entrava para o meu quarto, onde eu preparava as essências, onde eu ficava manipulando e preparando as essências ali para incubar ela, para guardar ela. E ela chegava lá, via aqueles florais todos espalhados, né? Organizando. Ela me ajudava ali, depois ia dormir, e às vezes não perguntava nem por quê, né? Por quê? Então, assim, hoje ela fala, agora eu sei o porquê. É isso. E os florais acontece tanta coincidência, sabe, Ana? A gente só fala que é coincidência, mas não é coincidência, né? E tem acontecido tantos na minha vida que eu digo assim, não teve erro para se fazer os florais, né? Não existiu um, vamos supor que eu fui como um empreendedor, vou me empreender no florais, não teve isso, né? Eu tive que me tornar empreendedor depois que todo o sistema estava pronto e depois que os florais vitais estavam prontos já, né? Porque os florais vitais, o pessoal tiveram acesso a ele agora, mas também ele foi criado em 2008, né? Os florais essenciais, né, ficou pronto, estava tudo pronto em 2006, começou em 2003,
né? E em 2006 nós já tínhamos um sistema montado, já tudo escrito, com os detalhes aí, graças a essas viagens que eu fazia atendendo as pessoas carentes. Eu acho que a princípio foi mais diante desse trabalho mesmo, trabalho caritativo que nós fazíamos, né? Conta um pouquinho desse trabalho, doutor Márcio. Então, quando eu cheguei para Araxá, eu não sabia o que, que eu ia fazer. Eu sabia que eu queria ficar com a Lu, mas eu não sabia o que eu ia fazer, porque a cidade, se mudar de São Paulo para cá, é muito assustador, né? Porque é uma cidade pequena. Mas quando eu desci aqui, que eu cheguei na rodoviária, assim, veio no meu ouvido, assim, dizendo, aqui é o seu lugar. E eu lutei muito para não vir, eu tive muita resistência, né? E eu lembro até disso, né? Que eu já estava namorando a Lu, mas não estava morando aqui, não queria vir para Araxá, e eu entrei num processo depressivo, né? Em São Paulo, e, e eu tinha vindo de uma separação, né? E, meus pais estavam morando em Guarapari. E eu falei, olha, eu vou embora porque eu não consigo mais ficar aqui também. Fui embora para Guarapari com meus pais. Meu pai morava lá 6 meses no Rio, 6 meses lá, e nessa época eles estavam lá. E eu fiquei 45 dias em Guarapari. E eu não queria vir. E a Luciene nunca forçou a barra que eu viesse. Ela nunca dizia, você vem. Ela sempre me deixou à vontade. E ela já estava até grávida da, da, da Júlia. Aí eu falava, gente, o que, que eu vou fazer agora com essa menina, né? Sim. E aí um dia eu saía, eu acordava de manhã, caminhava na praia, às vezes depois voltava, almoçava, dormia a parte da tarde quase que toda. À noite, de tardezinha, minha mãe me exigia que eu fosse caminhar com ela, eu ia caminhar com a minha mãe, voltava e dormia. E eu estava muito quieto, meu pai falava assim, que não estava entendendo por que minha mãe que dizia, que ele dizia assim, meu filho está muito quieto, ele não é assim, né? E isso entristecia ele um pouco. E um dia eu fiz a caminhada e depois eu almocei e eu dormi. Quando eu dormi, eu vi uma imagem, né? Eu tinha uma imagem onde eu vi tipo uma bata branca, os pés perto de mim, assim, na minha altura, assim, dos olhos. E como se estivesse olhando para mim, disse assim para mim, volta para Araxá, porque lá é o seu lugar. Né? Eu acordei e falei para minha mãe. Falei, mãe, eu estou voltando, eu estou indo para Araxá. Aí ela falou assim, você já tomou a decisão? Eu falei assim, não, não foi eu que tomei a decisão, mas apareceu alguém para mim e disse que eu tenho meu lugar é lá e eu vou voltar para Araxá. Eu vou para lá agora e vou ficar lá. Tô Né? aceitando, aceitou o chamado, né, doutor Márcio? Então, eu nunca tive essa coisa de teimar muito, sabe? Quando a coisa é muito clara para mim, eu não discuto, não. Né? Agora, se mandar uma coisa meio termo para mim, que disse, que falou para você, não, aí para mim é mais difícil entender, aceitar. Mas quando é uma coisa muito forte, como foi as coisas dos Araxás até hoje, né, de Eurípides, foi coisa muito forte. E eu vim para Araxá e eu não estava muito bem. E a Luciene me levou no André, aqui na Flora, né, um lugar onde eles fazem atendimentos caritativos, tudo, e eles viajam para as regiões aqui, atendendo as pessoas carentes. E eu fiz isso durante 10 anos, eu fui convidado, eu fui intimado a participar. Né, porque o dia que ele me levou lá, que a Luciene me levou lá para conversar com eles, o André, que é o filho da dona Lourdinha, disse assim para mim, quem trabalha para Jesus não tem tempo de ficar depressivo. E você não tem depressão, você precisa trabalhar para Jesus. E aí a Luciene falou assim, eu quero você comigo aqui. Aí a Luciene falou assim, quando é que ele começa? Aí ele falou assim para a Luciene, amanhã e a sala dele já vai estar pronta. Então, se ele não me conhecia, não sabia quem eu era, nunca tinha me visto, e lá não é qualquer pessoa que pode chegar, porque é um lugar, né, que já tem nome muito antigo e tudo. E quando eu cheguei no outro dia, até minha sala já estava pronta para trabalhar. E ali eu atendi muitas pessoas, atendi a gente assim, direto. E nessas idas lá, eu comecei a manipular as ervas. Eu tinha um sistema de floral que eu trabalhava que eu achava que faltava alguma coisa que não era eu. E eu separei esse sistema
e comecei a trabalhar com minhas essências. Comecei a preparar, não essências florais, mas era fitoterapia que eu manipulava ali. Mas eu tinha muita vontade de fazer floral. E durante esse tempo, ele me convidou para que eu fosse atender com eles nessas regiões afastadas. Então, eu cheguei a atender quase 1.000 pessoas por ano, né, gratuitamente, com as ervas, com as ervas que eles me davam para ajudar. Então, eu chegava lá, eu tirava a dor das pessoas e entrava com ervas medicinais para elas. E até quando a gente começou a ganhar uma notoriedade com esse trabalho, né, mas era um trabalho muito silencioso, a gente saía de madrugada, né, voltava à noite, e a gente fazia isso um domingo por mês. Né, e toda terça-feira eu atendia no centro. Né, então, fazia fila assim, para ser atendido comigo lá. Não era, a princípio, com as ervas, era propósito do centro, né, que eu trabalhava muito com as ervas medicinais, mas eu tinha muita vontade de fazer floral. Mas eu não fazia porque eu achava que eu estava entrando num campo que não era meu. Então eu falava assim, eu não vou fazer, nem se um dia eu tiver que fazer floral, eu quero trabalhar com os florais e eu quero viver disso. Se eu tiver essa permissão, se eu puder fazer assim, eu quero. Porque lá tudo é gratuito, né? E eu já fazia minha parte caritativa. E eu sei que fazer trabalho dá muito fazer florais dá muito trabalho, né? E você tem que estudar muito, você tem que procurar, sabe, conhecer os herveiros, conhecer os locais, conhecer tudo. Eu sabia disso, mas eu não tinha noção de nada de região e tudo. E eu comecei a ser instruído para esse pessoal, assim, eles me conversavam muito sobre as ervas, estudava muito sobre as ervas com eles. E um dia eu fui chegando na casa da Dona Lourdinha, e ela, quando me viu, ela veio na minha direção e falou assim para mim: ô Márcio, você já leu um livro chamado O Homem e a Missão? Eu falei assim: não, mas eu já tinha ganhado o livro, e eu sou dislexo. Na época, a dislexia minha era mais forte, e eu não lia livro, eu passava assim só e tudo, e eu não tinha lido o livro. Eu falei: não, não li não. E ela chegou para mim e falou assim: espera um pouquinho. Ela foi lá dentro, trouxe um livro e me entregou na minha mão. Falou assim: você precisa ler esse livro. Eu falei: mas por quê? Ela falou assim para mim: é porque você parece muito com Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo, ele é um médium de Sacramento, que da cidade aqui perto. E Eurípides, ele fazia remédio para as pessoas. E ele era um médium que trouxe essa questão do doar os remédios, doar os atendimentos, ele tinha muito forte isso nele. E ele morreu com 38 anos de idade, morreu novo, morreu na febre espanhola, né? Na gripe espanhola, né? E ele era um médium, você tem uma ideia, dizem, eles contam as histórias hoje lá, se você vai lá, eu estive lá na escola dele, ele fez uma escola, ele foi um cara que teve bastante notoriedade na região, e tem. E dizem que ele estava dando aula e de repente ele abaixava a cabeça e fazia assim. E os alunos ficavam em silêncio na hora. E dentro de 1 hora, mais ou menos, ele voltava e continuava dando aula normalmente. Depois vinha-se a notícia que ele fez um parto em outro lado da cidade. Olha só. Então isso é muito forte lá em Sacramento. Dizem também que as pessoas, quando chegavam lá para pedir remédio, já entregavam o remédio pronto. Prova daqui já está pronto o remédio, pode levar, que essa pessoa precisa tomar um remédio rápido. E falava até o nome das pessoas na maioria das vezes. Então disse que ele teve uma mediunidade muito grande. Ele teve um conhecimento através, acho que se não me engano, com o senhor Mariano, através de conheceu a homeopatia também. Então ele ficou muito estudioso. Ele era uma pessoa muito estudiosa. E eu entrei para a cozinha com aquele livro na mão, e ela estava picando alguma coisa na pia, assim, e eu estava do outro lado da mesa. Aí veio um aroma muito forte na hora, um cheiro, eu falei cheiro na hora. Eu falei: Dona Lourdinha, mas que cheiro forte esse? Um cheiro muito gostoso. Ela falou assim: que cheiro? Eu falei: não, não é cheiro não, Dona Lourdinha, é um aroma muito gostoso. Ela falou assim: deve ser do jasmim. Aí eu falei: mas jasmim? Eu falei: jasmim, você não viu a parreira não? Eu falei: não. Falou: vem cá, que eu vou te levar. E ela me levou para fora e me colocou no meio da parreira de jasmim. Nós entramos dentro da parreira, assim, porque estava na cerca e a gente entrou no meio mesmo, sabe? E ela entrou junto comigo, do meu lado. E quando eu peguei,
Falei, nossa, é aqui mesmo, que cheirinho gostoso, né? Que cheiro gostoso. Aí veio uma voz e falou assim para mim, faça um floral desse jasmim. Eu achei que era coisa da minha cabeça e não liguei não. De repente a voz repetiu, faça um floral desse jasmim. E aí eu olhei para ela e falei, dona Lourdinha, posso fazer um floral desse jasmim? Ela falou, pode. Por que não? Pode. Ali eu fiz a primeira essência floral. Corri para casa, falei para Lu, vou fazer um floral, abri um mapa astrológico, falei, nossa, está tudo certo, eu posso colher essa planta, que vai dar certo. Até a lua está perfeita para se colher uma flor. Porque eu já tinha estudado isso antes, lá no próprio centro, né? Porque E tem de... isso, né, doutor Márcio, a questão da lua, né, da preparação da colheita, o tempo certo de colher, o horário, tudo tem tudo Tudo, certinho isso, né? tudo. Se você tem uma ideia, teve um floral que eu fiz, ele poderia ser colhido num prazo de 20 minutos. Então, eu tinha que colher ele entre 7h20 a 7h40 da manhã. Porque a maior parte desse horário, que é o horário de colheita, o céu ia estar interceptado. Então, se eu pego ele nesse momento, o floral não tinha vida. Olha só que interessante. Ele teria como se ele fosse bloqueado, né? E isso é uma coisa que a gente sente assim no coração mesmo, sabe? Você tem que sentir isso no coração também. Então, os florais têm muito isso também, né? Essa semana a gente teve umas experiências muito legais. Sempre a gente tem uma experiência legal. E essa semana, junto com o Adolfo, meu parceiro, nós tivemos uma experiência muito legal com relação a isso, né? E ele falou assim para mim, né? Eu falei, tá pronto. Não, você tá pronto. E ele falou assim para mim, eu senti que aqui dentro que eu estava pronto. Eu falei, é só assim que você pode fazer floral, né? Então, assim, a gente teve uma coisa muito legal aqui. E Bom, quando eu fiz essa essência, aí veio as intuições para me estar fazendo as essências. Então, a primeira vez eu colhi as essências, eu enterrava ela, né, num lugar bem. A gente sentia que o lugar era um lugar abençoado mesmo, a gente cavava ali, enterrava ele e deixava por 28 dias. E depois que eu colhi ela, preparei a essência floral, sempre com muita alegria assim, no coração, eu fui falar para a dona Lourdinha. Dona Lourdinha, o floral está pronto, né? Que floral? Aquele floral que eu colhi aqui. Aí ela falou assim, você sabe da onde é aquele jasmim? Aí eu falei assim, mas da onde? Sei não. Ela falou assim, esse jasmim, ele é oriundo de um pé, de uma árvore, né? De um pé de jasmim, que lá de Sacramento, na escola de Eurípides Barçanufo. E quem plantou essa árvore, ou esse jasmim, foi Eurípides Barçanufo, né? Então, olha só. sensacional. Então, assim, o livro que fala sobre a vida dele, né? O jasmim que é sobre ele, que é dele, que é oriundo do pé de jasmim que ele plantou há 100 anos atrás, né? Agora já faz 115 anos atrás, da cidade de Sacramento. Então, assim, olha só como é que foi. Aí Tudo não se tem, encaixando. aí não tem como você dizer não, né, Ana? Aí não tem Não. como você dizer não. Aí você começa a fazer. E dali eu comecei a fazer as essências. Comecei a fazer essências. Terminei as essências em 2006, já estavam prontas as essências. Já estava, mas eu comecei a preparar, querer dar curso. Eu não vou dar curso, então eu pensei, vou dar curso. Mas não fluiu. Não fluiu. E eu tinha minhas obrigações em casa e eu tinha as obrigações dos atendimentos que eu fazia. Então eu comecei a usar esses florais nas pessoas que eu atendiam gratuitamente, né? Que eu atendia num trabalho caritativo que nós fazíamos no centro, eu e o André. No 6º ano, o André teve que parar por motivo de trabalho. As viagens eu fiz sozinho por mais 4 anos, com o suporte deles, né? Então eles arrumavam um carro para mim, eles me levavam e tal, mas eu fiz esse trabalho. E você atendia, assim, em lugares humildes mesmo, assim, debaixo de árvore. Nós montávamos uma farmacinha ali e faziam filas mesmo, assim. E vinham gente de longe, gente de Bambuí, por exemplo, Divinópolis vinha para cá, que é muito longe daqui, para me atender lá. E tudo E eu, trabalhando com as ervas medicinais, né, doutor Márcio? aí eu já estava mais com os florais.
Com os né? florais. Aí já estava só com os florais. Aí eu já estava analisando, estudando as essências, mas não com aquele intuito de ficar marcando as coisas. Foi muito natural, sabe? Foi um percurso natural. Foram 10 anos, né? Foi assim, um percurso natural. E ali Interessante que você foi fazendo essa observação dos florais, como eles funcionavam dentro desses atendimentos caritativos. caritativos, Ali você foi vendo como que eles, né, estavam, aonde que eles estavam agindo, tudo foi vendo a transformação ali nas pessoas. E a transformação, você sabe que as transformações com os nossos florais é muito rápido, né? Muito, muito. Muito rápido. Aí você imagina porque você já vê uma diferença de um dia para o outro no paciente. Aí Sim. você já vê, né, você vê que a pessoa muda. E você imagina a pessoa vindo com 30 dias, que eu ia de 30 em 30 dias, né, que era uma vez por mês, e eu via as pessoas já, como diz, numa outra vibe, assim, né? Totalmente. Totalmente. Eu falava, e eram pessoas muito simples, né? Porque tinham pessoas, né, né, de graus cultural, outros níveis sociais, né, diferenciados, mas tinha aquelas pessoas mais simples, e você via aquelas pessoas simples num salto, assim, quântico mesmo. Com o tempo, a Lu passou aí comigo, nesses 4 anos, a Lu passou a começar a viajar comigo também, aí ela começou a acompanhar isso de perto, então ela viveu bastante esse projeto comigo, né? Nós fizemos um trabalho lá, que uma hora eu vou falar sobre isso com vocês, que tem lá hoje um trabalho muito grande lá, e se eu chego lá hoje, a pessoa estiver dando uma palestra, às vezes para 100, 200 pessoas, ele faz isso, se eu chegar na porta, ele fala assim, é o culpado de eu estar aqui lá na frente. Ele fala isso, que é o Adailton, que tem um centro aqui muito grande, e a história dele comigo também é muito bonita, né? Ele sabia que eu ia chegar na vida dele 2 anos antes. E o dia que ele me viu no meio de muita gente, ele saiu por todo mundo e falou assim para mim, obrigado por você ter vindo. Aí eu falei, olha, mas eu nem conhecia ele, assim, me avisaram que você ia vir para conversar comigo e me ensinar algumas coisas que eu preciso aprender. E a gente se tornou muito amigo, né? E ele realmente montou um baita de um centro, teve um baita de um centro, teve apoio. Hoje tem uma vila que ele criou lá, né? E há poucos dias eu tive junto com o Adolfo lá, e ele falou assim para mim, o dia de você ir, o dia que você tinha que ir embora daqui, eu sabia, mas também eu sei o dia que você vai voltar. Isso aí. Ele chegou para mim e disse, seu tempo aqui acabou, por enquanto. Aí eu fui embora sem olhar para trás. Nós somos muito amigos, nós somos muito irmãos, mas eu não questionei ele em nada. Então tá, porque eu realmente precisava de parar, precisava de olhar para mim. Talvez foi aí que começou a Sim. acontecer os motivos dos florais, né? Sim. Os florais. Depois Deixou aí expandir mais essa energia, né, doutor sim, Márcio? eu acho que ele me tirou porque eu estava ficando muito preso ali. Eu precisava de levar isso para mais pessoas. Então acho que ali foi o primeiro passo, sabe, Ana? De começar a trabalhar. Mas eu ainda não sabia disso, né? E mesmo quando eu tive a minha história com o cacique, né? Que o cacique falou que os índios estavam me observando, né? E falou o nome das plantas que eu estava mexendo, que eu sabia, nem a Luciene sabia disso, né? E esse E, cacique, né, doutor Márcio, ele ainda vive lá no Araxá, não é? sim, sim, sim. Ele é É um homem lá muito. da... Sim. Nós fizemos uma live há poucos dias, né? Então, essa live o Isso. pessoal pode procurar para saber. É um homem muito sábio, né? Uma pessoa muito sábio. E ele não me conhecia. Ele não me conhecia. Nós fomos dar uma. Eu fui convidado para falar. Aqui deu um encontro chamado Alta de Souza, como eu frequentava o trabalho do centro do pessoal lá. Nesse encontro eu fui chamado para. Eu tinha afastado do centro de todos os lugares, estava só com o consultório, com os florais, tá atendendo, e eu fui convidado a dar essa aula. E ele um dia chegou para mim e falou. Um dia chegou, nessa aula, eu saí para tomar um café na hora do lanche, são umas 10 horas mais ou menos. E ele me chamou. Então ele estava com um cachimbo na boca, fazendo assim, né? E até assim, os cachimbos meio grandes, É, e balançando. E balançando. Então, assim, até bonitinho. Então, assim, ele estava lá
fumando assim, aí ele me chamou, falou assim, eu posso falar com o senhor um momentinho? Eu falei, pode. Aí ele olhou e falou assim para mim, olha, os índios estão te observando. E bem assim, balançando. Eu falei, o quê? Os índios estão te observando. Eu falei, mas o que está acontecendo? Aí ele falou assim para mim, eu estava ali dentro dando uma palestra agora e falando com os meus ancestrais. E eles mandaram te entregar 2 flores. Uma flor era um pouquinho azulada, mas a folha dela é muito enrugada. Eu falei, uma folha enrugadinha que eu conheço é a sálvia, mas a sálvia não flora aqui na região. Ele falou assim, não, não é a sálvia, a flor é maior, ela tem uma penugemzinha branca em cima. Eu falei, deve ser a pulmonária. Ele falou assim, justamente, é a pulmonária. Mas eles mandaram te falar também que olha só a palavra dele, ele não falou entre linhas, não. Mas o girassol que você está usando está errado. Por quê? A perna já tremeu toda, né? Porque uma eu já tinha acertado meio no chute, que eu falei, porque eu ajudei, mas na segunda não. Aí ele falou assim, olha, o girassol que você está usando é o girassol fêmea. E você não pode usar o girassol fêmea. Para esse remédio, você tem que usar o girassol macho. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas qual a diferença do girassol macho para o girassol fêmea? Aí ele falou assim, olha, o girassol macho é aquele que dá um só no pé e grande. O girassol fêmea é aquele que dá vários girassóis pequenininhos, que é do lado, né, que sai do lado, assim. Aí eu falei, Aí eu não sabia o que fazer, porque as pernas já tremeu tudo ali, né? E eu não tinha mais, comecei a querer chorar na hora, porque isso aí eu botei a mão assim e fiz isso para ele. Olhei para ele, bem assim mesmo, falei assim, eu tenho a permissão. Aí ele falou assim, você tem a permissão. Mas ali eu não falei mais nada além disso. E já saindo lágrimas, virei e saí. Porque eu estava usando realmente o girassol fêmea, porque ele é pequeno e cabe no vidro. O girassol macho é muito grande, eu tenho que arrumar um vidro muito grande para fazer, e eu não tinha um vidro grande. Né? E ele acertou até o sexo da planta que eu estava usando. Então, assim, aí, então, assim, parece que falou, cara, você tem que acordar, você tem que acordar. Aí quando eu perguntei para ele, você tem eu tenho a permissão, foi como se eu tivesse perguntado para ele assim. E realmente foi essa pergunta que eu fiz sem falar. Eu tenho a permissão para colher as flores nas terras dos araxás para poder fazer as essências florais? E ele disse que sim. E depois nós tivemos outras conversas e eles me deram realmente uma autorização para falar em nome dos araxás em qualquer lugar que eu tivesse. Eu sempre brinquei muito com ele, falei, eu sou branco, mas por que me escolheram assim, né? Aí ele fala assim, não, porque você anda nos 2 mundos. Você anda nos 2 mundos, então fica fácil, né? Foi por isso que você foi escolhido. E você aceitou, né, doutor Márcio, o sim, chamado da nossa ancestralidade. Os índios fazem parte da nossa história, né? sim, e as terras realmente são deles, né? Porque eles estavam Isso aqui aí. primeiro, né? Eles E estavam aqui você, e primeiro. você pediu a permissão, né? Teve que a gente fala a humildade, né? De chegar e pedir autorização. Olha, sinceramente, assim, até hoje eu penso como eu tive essa luz, eu acredito que a luz de falar isso para ele naquela hora, porque não foi intencional, sabe? Não foi eu vou pedir para ele, não, de repente saiu. A única palavra que saiu foi isso. Eu tenho a permissão. Aí ele falou assim, você tem a permissão. Então, assim, não foi entre linhas, foi conversa muito clara. Então, quando é muito claro para mim, eu não perco tempo gastando energia, duvidando, não, porque foi muito claro, né? E eles nunca me cobraram nada. Até aquela época, eu tinha dado o nome de floral de Araxá com X. Naquele momento, virou Essências Florais Araxás, né? Mas ainda, se você vê Essências Florais Araxás, não tem uma ligação ainda. Não tem uma ligação energética.
E eu com uma aluna minha de Uberlândia até, já uma senhora, e ela faz numerologia e tal, faz um bocado de coisa, ela é muito inteligente, assim, muito estudiosa. E ela olhou para mim, no final do meu curso, eu fui dar um curso lá, ela olhou para mim e falou assim, não é essências florais araxá, é essências florais dos araxás. Aí eu olhei para ela, veio que aquela sensação boa de doce, e eu falei assim, então vai ser essências florais dos araxás. E qual é a sua obrigação, né? No caso, qual seria a minha obrigação? Nenhuma. Eles não me cobram nada. A única coisa que eu assumi era elevar, né, o nome dos que foram, né, realmente sacrificados, né? Porque eles foram assassinados, né? Eles foram destruídos aqui, né? Então eles fizeram-se né, acabaram com essa civilização, acharam que acabaram com tudo, é lógico que ficaram alguns remanescentes. O tataravô do cacique ficou vivo, né? Ficou vivo, era um homem muito Sim. sábio, né? E foi passando essa geração. E assim, só acontece coisas assim muito fortes. Hoje o cacique passou a associação para um grupo e ele convidou 7 pessoas nesse grupo, né? E para você ter uma ideia, as pessoas que ele convidou são 7 terapeutas florais dos araxás e ele não sabia. Olha só. Ele não sabia que nenhum deles eram terapeutas florais dos araxás. Então assim, mas o que tem de história bonita nisso, né? E passando mais para frente, né? Em 2014 eu atendi uma moça que era especialista em florais, né? Através da avó dela, ela chegou no consultório e dizendo, eu trabalho com os florais de Bach, com os florais de Minas, com os florais de São Germán, com os florais do Pacífico, e começou a falar dos florais e tudo. E eu olhei para ela e falei assim, você toma floral mesmo? Ela falou, eu tomo floral. Eu falei, então tá bom, vem cá no meu jardim. E levei ela para o jardim dos nossos florais. E ali começou uma nova saga. Porque eu estava só no consultório, só atendendo, com os meus florais armazenados certinho, e eu fazendo uso deles. E ela disse assim para mim. E aí, quando ela fez a colheita, quando ela foi embora para casa dela, né? Eu falei, não, toma esses florais, depois a gente conversa e tal, assim. Eu atendi ela no intervalo e tudo. A avó dela que tinha pedido, porque ela não é daqui, ela era de Uberlândia, ela é de Uberlândia. Apesar que ela nasceu aqui, mas mora em Uberlândia. E quando chegou, no outro dia de manhã, ela me ligou desesperada, né? Dizendo, doutor Márcio Amorim, né? doutor Márcio, o que é que o senhor fez comigo? Não, mas eu não fiz nada. Ela falou, não, eu quero trabalhar com esses florais. Eu falei, não, eu não dou curso. Ela falou, não, de jeito nenhum. O senhor vai ter que dar curso de florais para nós. E ela começou a insistir, ela começou a fazer começou a armar junto com uma secretária minha. Então ficaram as duas me tentando. Então ela mandava mensagem, ela ligava para mim e tal. Eu falei, Joyce, toma o seu floral, depois você volta, aí a gente conversa. E com 25 dias ela voltou. Aí ela voltou, mas já voltou outra pessoa, né? Ela falava assim, mas a mudança foi muito grande, e é muito rápida a mudança. Eu falei, é muito rápido. E ela é terapeuta já há bastante. Para mim, você já trabalha com 5 florais. Não, eu quero trabalhar com esse floral. Eu falei, então tá, vem cá. Aí levei ela para os vitais. Ah. Aí preparei os vitais. Aí você viu a bomba que dá, né? Ela Nossa. foi, tomou os florais. No outro dia, ela ligou, no outro dia, desesperada, querendo curso. Eu falei, não dou. Ela falou assim, eu vou montar um curso aqui, e o senhor vai vir dar esse curso. Eu falei, não vou. E aí, nessa conversa, eu falei, não vou mexer com isso não, porque eu já cansei, eu acho que o meu limite é só até aqui. Né? Ela falou, não, mas florais não pode morrer, só está na mão do senhor. Aí nisso a secretária minha entrou na sala e falou comigo, vamos dar esse curso, eu te ajudo, eu te dou suporte, a gente apoia você, eu preparo tudo para você. Aí eu falei assim, não vou não. Aí a secretária saiu da minha sala, eu falei, eu vou fazer a colheita para ver. Né? Aí os florais que saiu para mim. Primeiro floral, adivinha?
jasmim, floral da missão. E o floral de Eurípides Barçanufo. O primeiro, né? Primeiro floral. Aí saiu depois a trançagem, ou a tansagem, como muitos chamam, que é para tocar os projetos que estavam parados. E o terceiro, que foi a gloxínia, mudanças, novos caminhos, novas mudanças. Um outro movimento. Aí eu olhei para a secretária e falei, olha, eu vou ter que dar esse curso. E eu chamei a secretária e falei, tira esse floral aqui. Aí ela foi lá e tirou jasmim, tansagem e um outro floral que eu não me lembro bem qual que era na época ela usou. Aí quando ela tirou o mesmo floral, jasmim e outro, eu falei, gente, não tem como a gente deixar de fazer o curso. E aí realmente nós começamos a dar o primeiro curso. Né? E essa pessoa é a Joyce, que hoje é facilitadora dos florais também. Né? Ela está aqui com a gente na live. Tá. E você vê que essa homenagem tem que ser feita porque, né, os anjos, os índios trouxeram ela para dar essa empurrada, dizer, a insistência dela, porque realmente ela insistiu muito. Não foi uma vez ou outra que ela falou, sabe? Ela insistiu muito para que eu fizesse. Conversei com a Lu, falei com a Lu que eu ia tentar outra vez, tal, que talvez ia dar curso, tal, mas que eu não estava muito seguro. Mas depois do floral, eu conversei com a Lu e ela me apoiou, né, lógico, e eu fui para Uberlândia e dei o primeiro curso de florais em 2014, né? E aí final de 2014. Aí veio a história do, escuta, o pessoal já está pronto, vamos preparar esse pessoal, que vou começar a dar curso agora, né? E vamos começar a expandir esse curso para o Brasil. E a gente já está expandindo, graças a Deus, e está crescendo muito rápido. Né? Muito rápido. Muito rápido. E as pessoas que começam a trabalhar com os nossos florais, não muda só a vida do paciente, muda a vida do terapeuta. Eu ia falar exatamente isso agora. Eu falo que desde que eu falei isso no início da live, que os florais são tão especiais para mim, tanto que mudou a minha vida, não só a minha vida, a vida da minha família, a minha casa. A minha vida mudou completamente a partir do momento que eu me formei, que eu recebi as essências na minha casa. E quando eu comecei a tomar, e quando a gente toma, né, aí expande, parece que vai para dentro do seu lar, parece não vai. Vai para dentro do seu lar e movimenta toda a energia do seu lar. Nossa, é uma transformação. O terapeuta sente mesmo, é uma ligação muito forte. Ontem à noite, doutor Márcio, aconteceu, eu acabei os meus atendimentos, eu falei, vou cuidar hoje um pouco de mim. E montei e fiz a minha retiragem, né, procurei no jardim, fiz a minha meditação, na hora, igual eu faço com os meus clientes. Fiz igualzinho. E foi tão especial, né, eu tô construindo minha casa, que eu estou trabalhando com os florais há 3 anos. E 3, 4 anos. E a nossa casa aqui da minha família, né, é um sonho que a gente já estava há 10 anos. 10 anos batalhando aí para poder construir a nossa casa. E aconteceu exatamente como foi a história dos florais que foi acontecendo. Os terapeutas, simplesmente a vida vai acontecendo. E você vai vendo e você vai se levando e as coisas vão acontecendo tão positivas e tudo aquilo que você esperava e que está preparado para você, que é o seu propósito, vai acontecendo tudo de maneira tão leve e durante essa minha meditação, né, minha casa está pronta. Semana que vem eu vou mudar para minha casa. Arro! E eu olho para casa e fico assim, não sei como que eu consigo, né? É energia. A casa tá linda, do jeito que a gente sempre sonhou. E foram 10 anos tentando. E aí essa energia, quando chegou, a partir do momento que
que eu me transformei, que eu aceitei em mim ser, né? Porque a gente tem que aceitar também isso dentro da gente, né, doutor Márcio? A gente tem que ouvir o nosso ser. A partir do momento que eu aceitei e me entreguei mesmo para os florais dos araxás, minha vida transformou. E aceitar isso, esse chamado. Ao chamado, você falou bem, é ouvir o chamado. Tem muita gente que vai para o curso e ali ela ouve chamado. E há algumas diferenças, porque algumas pessoas não aceitam o chamado como uma missão a partir dali. Então ela cai no outro dia a dia, ela vai encostando o kit dela. Aí existem alguns casos assim, né? A gente sabe que existe. E depois você vê a pessoa aí daqui a 1, 2, 3 anos e não vestiu a camisa dos araxás. Então, quer dizer, acabou perdendo a conexão, porque ela mesma provoca isso, né? A partir do momento que ela recebe os florais, ela tem condição de receber isso no curso. No curso ela recebe tudo isso. E fazer como você fez, né? E como eu fiz. Dizer, olha, eu ouvi o chamado, eu senti o chamado, eu aceito o chamado. E eu vou vivenciar isso daqui para frente. E eu não deixo outra coisa passar, né? Isso porque, se você perceber, Ana, só ficou em crise financeira nessa pandemia os alunos que se amedrontaram, que se encolheram. Porque os alunos que estão na lida aí estão trabalhando muito com os florais. A Luciene atende hoje. Hoje eu quase não atendo mesmo. Eu atendo quando a Luciene passa paciente para mim, ela tem um paciente que eu quero que você atenda. Mas a Luciene, se bobear, ela atende o dia inteiro, a semana inteira. Ela falando para mim agora, hoje à tarde, eu vou ter que ir sábado. Eu falei, Lu, assim, diminui um pouco. Ela falou assim, não, até que eu estou diminuindo, mas mesmo assim, né, não está dando tempo, porque as pessoas estão indo muito me procurar, né? E assim, aí você vê algumas pessoas reclamando, outros que não andaram, outros que não tocaram. Eu falei, pô, mas entrou numa energia que não é sua, né? Essa energia do que veio aí dessa pandemia, que a gente sabe que tem seus riscos. Eu trabalho na área, eu faço pesquisa na área, né, também. Então, assim, a gente sabe que tem os riscos, mas também você não pode parar a sua vida, né? E a gente vê que os terapeutas que estão dentro dos florais, que estão utilizando os florais, são os que menos estão sofrendo com esse problema. E a nossa missão, né, doutor Márcio? E a nossa missão como terapeuta, né? O médico, ele não faz o juramento, né? E nós, terapeutas, é a nossa missão. As pessoas estão precisando desse apoio, as pessoas estão precisando do uso floral para poder trabalhar a parte psíquica dela. E não só a psíquica, né, doutor Márcio? Porque o floral trabalha corpo, dor, trabalha tudo. E as pessoas estão pedindo socorro com isso. Então é a nossa missão de estar levando isso para eles. A gente não tem que parar realmente. E é uma ferramenta, Ana, que pode entrar em qualquer situação. Tá? Você como protocolo de tratamento, você pode iniciar com os florais e fechar um tratamento com os florais. Porque ele entra bem em qualquer protocolo de tratamento, né? Basta você se dedicar a trabalhar com eles, né? A vivenciar. E é interessante, você sabe disso, quanto mais você trabalha com os florais e quanto mais você vivencia ele, você já percebeu que os pacientes, os casos mais difíceis começam a ser resolvidos com mais rapidez, você começa a ficar muito mais afinada para indicar uma essência ou outra, você começa a ter uma visão muito grande, e nós temos um sistema floral muito completo, né? Então, assim, o que a Lu tem trazido de experiência, né, dos pacientes dela, assim, principalmente com os florais novos que vieram depois aí, que nós temos a base aí dos essenciais, que os essenciais é a alma dos florais, né? Não tem como, né? Então, assim, mas nós temos casos especiais aí também de pessoas, né, que tinha 30 crises de epilepsia por dia e não tem nenhuma crise mais. Então, não existe um remédio fabricado em laboratório que é capaz de bloquear isso. E nós temos remédios para isso hoje, né? Nós temos florais para isso hoje. Então, assim, o terapeuta floral que se dedicar
e querer mesmo fazer o bem, né? E viver disso, né? E, lógico que é uma profissão, né, Ana? É, Não pode olhar. Ah, é uma profissão que trabalha com o lado espiritual. Claro, porque você é espírito também, né? isso Então, aí. e nós somos o único, né? O único trabalhador, né? Na área de cura que busca olhar esse lado também. E esse lado a gente sabe o quanto é importante você poder estar trabalhando a alma daquele ser para que o corpo dele aguente carregar aquela alma por mais um tempo, porque o espírito, a alma, Exatamente. vem aqui para poder crescer, evoluir, desenvolver. E o corpo tem que estar bem para que você possa cumprir esse processo. E para você cumprir esse processo, você tem que usar alguma coisa que dê energia para o corpo físico e também para o espírito que está habitando aquele corpo. Sensacional, isso aí. Então, esse é o Muito bom, caminho. Esse é o muito caminho, bom, né? Esse é o muito caminho. bom. Faltando 4 minutos, doutor Márcio. Nossa, tem Que tanta bom. coisa, né? Vamos lembrar agora também, né, Ana? Porque ó, a Ana agora, a Ana está de Barra do Piraí, né, Ana? Vai ter um curso. Isso. Que dia que vai ser o curso aí? Dia 24 e 25 de julho. 24 e 25 de julho. Então, dia 24 e 25 de julho, né, vai ter um curso aí em Barra do Piraí, né? Então, tem esse pessoal dessa região toda aí, né, que pega Rio de Janeiro, Barra Mansa, Volta Redonda, pega tudo. Então, assim, É no lugar, Barra do Piraí, o bom de Barra do Piraí, é que ela fica no meio de todos ali, né, doutor fica Márcio? pertinho do Rio, né? Isso aí. E a, Perto de lo- Volta e a Redonda. localidade do curso, onde vai ser o curso, vai ser do lado praticamente da rodoviária. Então Olha é um só. lugar de fácil acesso e dá para vindas da região. E a gente está, essa é a minha intenção, né, doutor Márcio, de estar expandindo agora para o Rio de Janeiro, que precisa Sim, sim. para o interior, para o Rio. A gente quer crescer. Precisa, nós já estamos no Paraná, nós estamos no curso em Paraná, estado de São Paulo, vários estados de São Paulo, Minas Gerais e várias cidades de Minas Gerais, a gente já tem terapeutas florais aí formando. O Paulo está trazendo muita gente de longe para fazer curso com ele aqui também, comigo aqui também, vira e mexe, vem alguém de fora para fazer curso comigo, de São Paulo, Campinas, a pessoa chega para fazer curso comigo aqui e querem que a gente às vezes leve para fora os florais. E agora a gente já está levando, né, Ana? Estou conseguindo Isso aí. alcançar mais gente. E tem muito terapeuta que eles, igual eu falei para você, o floral não muda só a vida do paciente, ele muda a vida do terapeuta. Exatamente. Ah, Goiás também, Goiás. estamos entrando em Goiás agora também, ela acabou de falar isso. Então, assim, os florais dos araxás, ele muda a vida do paciente e muda a vida do terapeuta. Se o terapeuta ficar naquela dúvida de que achar que ele, a vidinha, naquela vidinha cômoda dele de, não, ele muda financeiramente, muda emocionalmente, sabe? Muda tudo, né? Muda a Muda tudo. relação familiar. Até o brilho do rosto. Você lembra da Ana Paula no curso, Não, doutor Márcio? lembro. Aquela Ana era uma criancinha que estava lá. Agora não, agora tem uma Ana. Aí, que eu vou te falar, como diz o Wagner, né? Isso. Agora é uma mulher de 1,90 m, 1,80 m, 1,90 m, que para o quarteirão, mas ele está certo. Né? Não aquela Ana que chegou lá e simplesinha, Encolhidinha. mas que o olho enchia de água o tempo todo durante o curso. Eu lembro muito bem disso. Ali eu já sabia, né? Já sabia que nós tínhamos ali uma futura facilitadora e também uma irmã índia da tribo mesmo, né? Que estava entrando ali e Isso a gente aí. percebe isso com o tempo, né? Fico Com muito feliz, certeza. né? Mas vamos acrescentar e como eu disse para você, os florais, quem tem acesso a ele, depois nos fala. Isso aí. Vai só crescer. Muito obrigada, doutor Márcio. Foi maravilhoso tudo, 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 todo o conhecimento, estar com você, sentir, mesmo a gente estando assim, né, online, mas eu consigo sentir você aqui pertinho. A gente está sempre junto, a tribo está sempre unida, né, Ana? E eu digo Sim, assim, é uma tribo muito unida, é um grupo muito unido, nosso grupo, né? Especial. muito.
Nós temos, a Joyce acabou de falar que dia 10 e 11 também tem um curso lá em Uberlândia, né? Ai, Também está fazendo um curso lá em Uberlândia. Nós estamos fazendo aqui em Araxá também um curso agora também. E nós temos o curso aí, né? em Barra do Piraí. Em Barra do Piraí, que é um novo... Nossa Senhora, eu estou muito feliz com essa abertura por aí. E, sabe... E vamos expandir, já deu certo. Já deu certo, já deu certo. Né? Um beijo no coração, que Deus abençoe todos vocês. E obrigada nós por estamos todos. juntos. Beijo. Pessoal, tchau, beijo, tchau. Tchau.